Bom dia, o Espiritismo está no ar e você envolve-se junto de nós em vibrações de paz, luz e harmonia que estejam aí e com toda a sua família. Nosso programa conta com a sua participação. Através do chat, você pode fazer observações, perguntas, tirar dúvidas acerca dos temas que são abordados pela doutrina espírita. Para a abertura de nosso programa, trouxemos uma mensagem do Espírito Emmanuel. Ela está no livro Vinha de Luz e se intitula Como Cooperas. Emmanuel, através da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier, comenta uma passagem da carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta, no capítulo 2, versículo 12, que especifica o seguinte: Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. E Emmanuel assim nos escreve: o Espírito do mundo é o acervo de todas as nossas ações delituosas, em séculos de experiências incessantes. O Espírito que provém de Deus é o constante apelo das forças do bem, que nos renovam a oportunidade de progredir cada dia, a fim de descobrirmos a glória eterna a que a infinita bondade nos destinou. Acompanhemos agora momentos de reflexão. Bom dia a todos, que a doce paz de Jesus envolva os nossos corações em muitas bênçãos de luz e de muita paz. Vamos refletir sobre a mensagem de hoje que tem o título Evitando Obsessões. Essa mensagem está no livro Paz e Renovação, psicografia de Chico Xavier, e ela é editada pelo espírito André Luiz, que assim nos convida a refletir. Não deixe de sonhar, mas enfrente as suas realidades no cotidiano. Reduza suas queixas ao mínimo, quando não possa dominá-las de todo. Fale tranquilizando a quem ouve. Deixe que os outros vivam a existência deles, tanto quanto você deseja viver a existência que Deus lhe deu. Não descreia do poder do trabalho. Nunca admita que o bem possa ser praticado sem dificuldade. Cultive a perseverança na direção do melhor, jamais a teimosia em pontos de vista. Aceite suas desilusões com realismo, extraindo delas o valor da experiência, sem perder tempo com lamentações improdutivas. Convença-se de que você somente solucionará os seus problemas se não fugir deles. Recorde que decepções, embaraços, desenganos e provações são marcos no caminho de todos e que, por isso mesmo, para evitar o próprio enfaixamento na obsessão, o que importa não é o sofrimento que nos visite, e sim a nossa reação pessoal diante deles. E agora vamos para aquele momento da nossa agenda, trazendo notícias da nossa região. Mostra Espírita 2025. A Federação Espírita Pernambucana realiza hoje
O último dia do evento é no Auditório Lírio Ferreira, na sede da Federação Espírita Pernambucana, em sua 34ª edição, que tem como tema central o céu e o inferno, esperanças e consolações. Conta com a participação de Ana Teresa Casmasmin, do Rio de Janeiro, Eugênia Canto, do Ceará, Jacobson Trovão, do Distrito Federal, Edna Santos, de Pernambuco, e Miriam Dulce, do Distrito Federal. Isso mesmo, e o Centro Espírita Irmã Gertrudes convida para importante evento. Será no dia 27 deste mês, palestra com Mayra Rocha, local Concha Acústica da UFPE, entrada 4 quilos de alimentos. Não precisa de inscrição prévia, a partir das 8 horas da manhã. Acesse as redes sociais do Centro Espírita para mais informações, inclusive aquisição de senhas para almoço e lanche. O evento se estenderá ao longo do dia, todos estão convidados. Acompanhemos agora o Evangelho segundo o Espiritismo. Sim, capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura? Um homem está agonizante, presa de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. Será lícito poupar-se-lhe alguns instantes de angústias, apressando-se-lhe o fim? Quem vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir o homem até a borda do fosso, para daí o retirar, a fim de fazê-lo voltar a si e alimentar ideias diversas das que tinha? Ainda que haja chegado ao último extremo, moribundo, ninguém pode afirmar com segurança que ele haja soado a hora derradeira. A ciência não se terá enganado nunca em suas previsões? Sei bem haver casos que se podem, com razão, considerar desesperadores, mas se não há nenhuma esperança fundada de um regresso definitivo à vida e à saúde, existe a possibilidade, atestada por inúmeros exemplos, de o doente, no momento mesmo de exalar o último suspiro, reanimar-se e recobrar por alguns instantes as faculdades. Pois bem, esta hora de graça que lhe é concedida pode ser-lhe de grande importância. Desconheceis as reflexões que seu espírito poderá fazer nas convulsões da agonia, e quantos tormentos lhe pode poupar um relâmpago de arrependimento. O materialista que apenas vê o corpo e em nenhuma conta tem a alma, é inapto a compreender estas coisas. O espírita, porém, que já sabe o que se passa no além-túmulo, conhece o valor de um último pensamento. Minorai os derradeiros sofrimentos, quanto puderdes, mas guardai-vos de abreviar a vida, ainda que de 1 minuto, porque esse minuto pode evitar muitas lágrimas no futuro. Agora acompanhemos onde encontrar uma instituição espírita. Lar Espírita
Maria Dolores, localizado na rua Abelardo Barbosa, número 60, Nova Caruaru, na lateral da Ferreira Costa. Reuniões públicas, domingos, às 4h30 da tarde. SEEC, Sociedade de Estudos Espírita de Caruaru, localizado na Avenida Leudo de Pontes Valença, número 440, Cidade Jardim. Reuniões públicas terças às 7h30 da noite. Agora vamos para a questão de O Livro dos Espíritos. Estamos na questão 944. Tem o homem o direito de dispor da sua vida? Resposta dos Espíritos: não. Só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão desta lei. Questão 944, letra A. Não é sempre voluntário o suicídio? Resposta dos Espíritos: o louco que se mata não sabe o que faz. Vamos então para o momento Espiritismo na Bíblia. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 7, lemos: Não te maravilhes de te haver dito, necessário vos é nascer de novo. O Espírito Emmanuel comenta essa passagem bíblica e registrou no livro Caminho, Verdade e Vida a mensagem com o título Vidas Sucessivas. Através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, ele nos escreveu: a palavra de Jesus a Nicodemos foi suficientemente clara. Desviá-la para interpretações descabidas pode ser compreensível no sacerdócio organizado, atento às injunções da luta humana, mas nunca nos espíritos amantes da verdade legítima. A reencarnação é lei universal. Sem ela, a existência terrena representaria turbilhão de desordem e injustiça. À luz de seus esclarecimentos, entendemos todos os fenômenos dolorosos do caminho. O homem ainda não percebeu toda a extensão da misericórdia divina nos processos de resgate e reajustamento. Entre os homens, o criminoso é enviado a penas cruéis, seja pela condenação à morte ou aos sofrimentos prolongados. A providência, todavia, corrige amando. Não encaminha os réus a prisões infectas e úmidas. Determina somente que os comparsas de dramas nefastos troquem a vestimenta carnal e voltem ao palco da atividade humana, de modo a se redimirem uns à frente dos outros. Para a sabedoria magnânima, nem sempre o que errou é acelerado, como nem sempre a vítima é pura e sincera. Deus não vê apenas a maldade que surge à superfície do escândalo. Conhece o mecanismo sombrio de todas as circunstâncias que provocaram um crime. O algoz integral, como a vítima integral, são desconhecidos do homem. O Pai, contudo, identifica as necessidades de seus filhos e reúne-os periodicamente pelos laços de sangue ou na rede dos compromissos edificantes, a fim de que aprendam a lei de amor entre as dificuldades e as dores do destino,
com a bênção de temporário esquecimento. Acompanhemos agora onde encontrar uma instituição espírita. Grupo de Estudos Espíritas Eurípides Bassanufo, localizado na Avenida José Veríssimo, número 259, bairro Maurício de Nassau, próximo ao cemitério Dom Bosco. Reuniões públicas, terças e quartas, às 8 horas da noite. Seara Espírita Joana de Ângeles, localizado na rua Inácio Pereira Duque, número 22, Jardim Panorama. Reuniões públicas, quartas e sábados, às 8 horas da noite. E agora vamos para a segunda parte do nosso programa, não é isso, Soares? Exatamente. Nessa parte, nós contamos com a sua participação. Você que nos acompanha pode trazer algumas perguntas, observações, dúvidas e participar junto conosco na divulgação da nossa querida doutrina, compartilhando essas informações nas suas redes sociais. Isso é muito, muito importante. Então, estávamos comentando, aliás, no último dia, hoje, da realização da Mostra Espírita lá na Federação Espírita Pernambucana. Soubemos há 4, 5 dias atrás, os ingressos já estavam todos vendidos. Então, esse ano, a Federação Espírita Pernambucana conseguiu fazer com que o evento, né, ampliasse muito a participação. Mas, Silmara, dê uma olhada aí como está o nosso chat para prosseguirmos. Isso. Vamos lá, começando com o bom dia do nosso Orlando de Cupira, do Gé Marfim, Grupo de Estudos Espíritas, Manuel Filomeno de Miranda, né? E tem reuniões públicas todos os domingos, às 4 horas da tarde. Hoje, inclusive, Soares, nós vamos ter a presença lá no Gemafim do nosso irmão, trabalhador de nossa casa, da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, nosso irmão Milton José. Então, todos aqueles que moram ali, próxima à região, todos estão convidados. Vamos, então, dar bom dia para o nosso amigo, irmão, também trabalhador da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, nosso amigo Carlos André. Bom dia a todos, muita paz. Bom dia também para a nossa querida Maria Lúcia, nossa amiga. Bom dia, na paz de Jesus Cristo, assim seja. Bom dia também para Tereza, nossa amiga querida. Bom dia, Soares e Silmara, muita paz para todos ouvindo do programa. Muito bem. Bom dia também para o nosso querido irmão, amigo Aurélio Gama. Bom dia a todos. Paz, amor e luz também, trabalhador da nossa casa. Bom dia, nossa querida Edna. Aqui está cheio de trabalhador da casa, viu, Soares? Que coisa boa, né? Que maravilha. Bom dia, nossa. Maravilha. Bom dia, Edna. Bom dia, Walter, né? Que Jesus nos abençoe sempre, assim seja. Né? E então, nós, por enquanto, Soares, não temos nenhuma pergunta a respeito de algum tema ou de outros temas, lembrando que vocês que estão nos acompanhando podem fazer perguntas referentes ao tema ou não, para tirar aqui alguma dúvida, né? Mas antes, Soares, eu estava vendo aqui na CEEC que eles continuam com a feira de livros espíritas usados, que vai até o dia 25 de setembro, das 19 horas às 21 horas. Então, uma oportunidade aí para adquirir, né, livros usados em perfeitas condições. Nós já tivemos a oportunidade de ter contato com esses livros, né? Então, vamos a uma pergunta que trouxemos referente ao tema de hoje.
Soares, segundo Emmanuel, o que é espírito do mundo? É interessante quando, comentando a passagem da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 12, Paulo diz assim: nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. E Emmanuel, trazendo a nós um aprofundamento para a compreensão do que é o Espírito do mundo, ele diz assim: o Espírito do mundo é o acervo, é o conjunto de todas as nossas ações delituosas em séculos de experiências incessantes. Então, o espírito do mundo simboliza o conjunto de atos delituosos, contrários às leis de Deus e que marcaram a nossa vida, o nosso espírito, durante inúmeras reencarnações. Mas, como Paulo diz, nós temos agora o Espírito que provém de Deus. E o Espírito que provém de Deus, Emmanuel caracteriza dizendo assim, que é o constante apelo das forças do bem, que nos renovam a oportunidade de progredir cada dia, e com um objetivo muito elevado, descobrirmos a glória eterna a que a infinita bondade nos destinou. Então, o que se dá à medida em que nós nos abrimos ao trabalho de renovação espiritual profunda, caracterizando a nossa ligação com a espiritualidade benfeitora, com o Espírito de Deus, nós passamos então a perceber, a descobrir em nós a glória da eternidade. É verdade que todos nós somos espíritos criados por Deus e que temos na imortalidade da alma uma realidade para todos. Não obstante, a consciência dessa imortalidade, a percepção de sermos esses espíritos, tem por base primeira todo esse trabalho de espiritualização. Envolvidos no entendimento do espírito do mundo, nós nos percebemos corpos destinados ao sepulcro. Envolvidos pelo Espírito de Deus, que desperta a essência divina que cada um de nós traz, nós nos percebemos como detentores da imortalidade. Mais ainda, despertamos a nossa consciência a respeito disso. Então, é isso que podemos esclarecer sobre o espírito do mundo, que, como Paulo nos advertiu, nós não, Paulo coloca assim, nós não recebemos o espírito do mundo. Agora nós estamos no trabalho de renovação profunda do nosso espírito. Silmara, dê uma olhada aí como está o nosso chat e vamos para mais uma questão. É isso. E por isso a importância, só queria completar aqui, Soares, de estarmos conscientes da importância de estar no mundo, mas não ser do mundo. Nós somos espíritos passando por uma experiência reencarnatória. E é importante voltarmos os nossos valores às questões espirituais. Essas questões são as únicas
que a gente pode agregar ao nosso coração, à nossa mente, ao nosso espírito, aquele que nos eleva, né? Então, vamos para uma segunda questão. Como a questão do suicídio é vista pela revelação espírita? A questão que vimos hoje, a 944, é feita uma alusão a isso, quando diz: tem o homem o direito de dispor da sua vida? E os espíritos são bem claros: não, só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão desta lei. Realmente, na base e na compreensão de toda a doutrina cristã, há todo um conceito generalizado sobre a preservação da vida e a gravidade que o suicídio acarreta ao espírito humano. Mas só na doutrina espírita, que nos revela a realidade da vida após a morte do corpo, é que esse fato deixa de ser apenas uma questão doutrinária das religiões cristãs, mas passa a ser um fato constatado através da mediunidade. Aqueles que interrompem a vida, quer de uma forma brusca, quer de uma forma lenta, mas não menos culposa, que são os suicídios indiretos provenientes da sustentação de vícios, de desequilíbrios morais, que vão de encontro à preservação da vida no corpo físico, incorrem de forma direta e indiretamente no suicídio. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, tem uma referência bem elucidativa sobre isso, no item a loucura e o suicídio, evidenciando de que o conhecimento da revelação espírita e a sensibilização ao que os espíritos ensinam é o maior preservativo contra a loucura e contra o suicídio. Porque, na grande maioria das vezes, o fator determinante, motivador para esse ato de grande infelicidade da criatura humana é a falta de expectativa sobre a realidade da vida espiritual. É achar que a vida está no corpo e tudo termina na existência rápida que temos na nossa encarnação. Mas aí a doutrina espírita mostra-nos que somos passageiros de uma viagem antiga, onde já passamos diversas vezes pela experiência encarnatória e voltaremos a passar, mas também de que afrontar as leis divinas e de encontro à lei de conservação, que se traduz em nós pelo instinto de preservação da vida, é semear um campo de dor e de sofrimentos ainda maiores na realidade da vida que continua depois da morte do corpo. Então, era esse esclarecimento. Se Mara quiser complementar, e mais adiante veja o nosso chat como está. Muito bem, o conhecimento nos liberta, nos apresenta novos horizontes, nos tira da visão limitada, aquela visão, né, de achar que a vida, a verdadeira vida é essa do mundo físico, né, nos tira dessa ilusão de que a felicidade está nas coisas, está no poder, está no dinheiro, né? Então, ela é libertadora, o conhecimento, e amplia
a nossa visão, compreendendo que estamos aqui neste mundo por necessidade de melhoramento, de aprendizado, e que há uma vida, né? A vida continua, como lembra André Luiz, no livro Nosso Lar, a vida não cessa. A vida é fonte eterna e a morte é um jogo escuro das ilusões. Então, o conhecimento nos tira dessas ilusões que o mundo material apresenta, nos aproximando mais das leis divinas, que são leis de amor, que quer a nossa felicidade. Nós só nos encontramos infelizes quando dessas leis de amor que estão em nossa consciência nos afastamos. Vamos então, eu queria dar bom dia aqui a Josélio que chegou depois, Soares. Bom Sim, dia, meu José. querido. Bom dia também a nossa querida amiga Janaína. Bom dia, também trabalhadora da fraternidade. Olha que dia maravilhoso hoje. Bastante trabalhador aqui da nossa casa, participando com a gente. Vamos então para uma outra questão sobre a reencarnação. Soares, a reencarnação é lei universal? De fato, Emmanuel ratifica essa afirmação na mensagem que vimos hoje sobre vidas sucessivas. Está no livro Caminho, Verdade e Vida. Então, Emmanuel elucida e acrescenta para nós reflexões muito importantes sobre isto. Porque ele diz assim: a reencarnação é lei universal. Não importa a religião a que estejamos adessos. Não importa se acreditamos ou não acreditamos, conhecemos ou desconhecemos a reencarnação, porque ela é lei universal, semelhante à lei da gravidade e outras leis que controlam a existência no mundo físico. A reencarnação é lei. E Emmanuel acrescenta algo muito importante, dizendo: sem ela, sem a compreensão da reencarnação, a existência terrena representaria turbilhão de desordem e injustiça. Quando nós vemos a quantidade absurda de fatos e de fenômenos, de acontecimentos no mundo material, sem ter a compreensão da reencarnação, a vida na Terra seria um caos de injustiças e de absurdos, porque nós vemos crianças, desde o primeiro dia de existência física, trazerem graves doenças congênitas. Nós vemos acidentes absurdos que acometem jovens, crianças e idosos. Por exemplo, desastres aéreos, enchentes e outros. E perceber esses acontecimentos na Terra, sem se sensibilizar, humanamente falando, não é possível. Mas, se não tivermos a luz da reencarnação, para entendermos que há acontecimentos cuja causa está em vidas anteriores, assim como também há acontecimentos que não havia previsão, não haveria como o homem evitar de ocorrer. E é nessa compreensão da reencarnação que o Espiritismo nos ajuda a entender o perdão, o amor, a justiça, a misericórdia e o amor de Deus, que se alinham todos para possibilitar os meios mais eficazes para a construção da verdadeira felicidade por parte do homem. Então, Emmanuel ainda acrescenta o seguinte: é a luz de seus esclarecimentos, dos esclarecimentos que a reencarnação traz, que nós entendemos todos os fenômenos dolorosos do caminho.
Então, tudo o que acontece na vida material vai sendo destrinchado, vai sendo esclarecido à medida em que nós ampliamos o entendimento do funcionamento das leis de Deus e, sobretudo, dessa lei universal que é a reencarnação. Se o Mara puder acrescentar alguma informação a mais, depois volte a olhar o chat para prosseguirmos. Por isso a importância da gente fortalecer o nosso conhecimento nas bases. E ali, ó, em O Livro dos Espíritos, tem a questão 132, por exemplo, em que é deixado muito claro pelos benfeitores que a reencarnação Deus impõe. Como Soares bem falou, não importa se você acredita ou se não acredita. Não importa se você está lá no plano espiritual e diz assim, eu não quero reencarnar. Aqui está bom demais. Deus impõe, a gente renasce. E os espíritos deixam claro que Deus impõe porque Ele quer a nossa felicidade. Ele quer que nós, através de nossos esforços, nós alcancemos rumos mais evoluídos, nós possamos conquistar as virtudes, né, que é a conquista da verdadeira felicidade, é a conquista do espírito, mas para isso é preciso sofrer, dizem os espíritos, é preciso sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Então, é importante a gente buscar estudar, né, se aprimorar, entender que as dores que nos são apresentadas, as aflições, as dificuldades de todas as ordens, elas são testes. Elas não são um mal. Elas são aquilo que a gente precisa para extrair uma lição, para aprendermos com ela. Como é que a gente passa, por exemplo, no colégio, na universidade, se a gente não faz prova, se a gente não faz teste? Não dá para passar de ano só assistindo aula. Do mesmo jeito, é a nossa experiência aqui no plano físico. Não dá para a gente passar, né, evoluir nesse progresso se a gente não passa pelos testes, pelas provas. E por isso nós estamos aqui encarnados, para passar com resignação, com coragem, com bom ânimo, lembrando do Cristo, que nos alertou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, a nos dizer que sim, nós podemos vencer o nosso mundo íntimo, as nossas dificuldades, os nossos medos, as nossas dores, as nossas aflições. Há tantas coisas que nos cercam, mas principalmente aquilo que carregamos dentro de nós, não é? Então, Soares não tem mais nenhuma pergunta. Eu queria até aqui trazer, Soares, porque acabei vendo aqui também, deixa eu ver aqui, que está se aproximando, deixa eu ver aqui, as cartas da imortalidade, né? Vai ser dia Sim. 4 e 5 de outubro, né? E ainda não E as saiu informações, a programação, saiu. a programação toda não saiu, né? Mas vai ser no dia 4 e 5 de outubro, na SEEC, vai ser a 10ª edição do evento Cartas da Imortalidade, né? Já tem aqui alguns que vão participar desse evento, mas acredito que logo mais Sabino irá colocar as informações e a gente vai trazer aqui para. Tava, le- Pois não, Soares? eu estava lembrando, só para
acrescer algo sobre a questão da reencarnação, o fato de Sim, que ela se encontra em diversas passagens na Bíblia. E aqui apenas nos referimos àquela isso. onde Jesus diz que é melhor entrar na vida portando de um olho só do que ficar sofrendo, né? Sofrendo no plano espiritual, nós acrescentaríamos. Então, é melhor entrar na vida portando apenas uma perna do que com as duas. Então, há uma sequência de evidências que a Bíblia traz que dirige a nossa atenção para o fato da compreensão dos fenômenos da vida na Terra, buscando as Uhum. causas nas vidas anteriores. Estamos É chegando aos isso, momentos finais, né, do nosso programa. isso. Lembrando sempre aí, compartilhem nas redes sociais, né, dê o seu like, como se diz, para ajudar a que o YouTube divulgue mais essa mensagem libertadora que nos faz tanto bem, que é o Espiritismo. Soares, chegou aqui uma mensagem aqui do nosso querido amigo Edson. Há provas da reencarnação, lembranças de vidas passadas, talentos inatos de crianças, ditados mediúnicos, relatos bíblicos, casos históricos. Exatamente. Quem Um está colocando material essa vasto, mensagem? é um Exatamente. material vasto, né, de É, comprovações. quem está aqui colocando essa mensagem é Edson Roberto, nosso amigo da AME, que inclusive já vamos fazer a propaganda, a gente falou um pouquinho semana passada, vamos aqui lembrar que o próximo mês nós estaremos de aniversário, primeiro ano de aniversário da Web Fraternidade, da Web, né, o programa Espiritismo no Ar. E no dia 19 de outubro, nós vamos ter um programa especial, um programa que vai ter a participação do nosso amigo Edson Roberto, da AME, e nós vamos falar, né, sobre a caridade. Então, que vai ser o nosso tema central. Então, compartilhe, divulgue essas informações para que sejam alcançados em mais corações. O que é que Edson está colocando aqui? Pitágoras e Edgar Cayce lembravam das suas vidas passadas, exatamente, e tantos, né, tantos relatos. Vai ser um prazer, ele está dizendo que vai ser um prazer estar com vocês, o prazer vai ser todo nosso, meu querido amigo. Então é isso. Agradecemos a todos que aqui tiveram ao vivo conosco, agradecemos desde já a todos que irão nos acompanhar posteriormente, que Deus e Jesus abençoe a todos, um excelente domingo, muita paz, um bom início de semana. Tchau, tchau.